A partir de agora, no Revista Justiça, não caia nessa. E hoje no quadro Não Caia Nessa vamos falar sobre o Wi-Fi público em espaços como praças, parques, terminais, shoppings, hotéis, entre outros, que apesar de ser um serviço bem-vindo, esse tipo de conexão pode pôr em risco a segurança digital, abrindo espaço para golpes. Vamos conversar sobre isso agora com o especialista em direito digital, o Dr. Fernando Pérez, que também é advogado, especialista no assunto e professor. Dr. Fernando, seja bem-vindo, bom dia. Muito bom dia, querido Sérgio, todos da rádio, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Hoje temos aqui uma mistura de Não Caia Nessa com direito digital, doutor Fernando Pérez, que o senhor sempre participa conosco, e vamos falar então sobre o Wi-Fi público. Por onde podemos começar a respeito da análise do Wi-Fi, que muitos oferecem de graça, comodidade, mas temos que ter cuidado? Veja, essa é uma discussão muito interessante no sentido de fazer essa abordagem, porque hoje a gente pensa que os crimes, né, os crimes cibernéticos, os crimes que envolvem a captura dos nossos dados são aqueles somente que eles vão tentar conseguir alguma forma de depósito, de pagamentos, né, venda de produtos falsos. E a questão do uso, da interceptação de dados e do uso de Wi-Fi pública por criminosos é algo extremamente importante e que todos nós devemos nos atentar. Nós estamos muito dependentes hoje, né, do celular, das redes sociais, de fazer uma postagem, verificar uma informação. E se por um acaso ali a gente não tem o acesso, né, na hora ali no nosso celular, a gente fica muito tentado, e é natural a gente se conectar a uma rede de Wi-Fi num restaurante, ou a gente está num shopping. Acontece que é muito fácil para um criminoso, Sérgio, é muito fácil mesmo para um criminoso, ele simular uma rede Wi-Fi e nessa simulação ele tentar capturar os nossos dados. Então, por exemplo, nós estamos na rua ou a gente está em algum lugar conhecido, veja, e ele não precisa de um equipamento muito complexo, um investimento muito alto. Ele com um notebook, por exemplo, e alguns aparelhos, ele já consegue simular uma rede Wi-Fi, às vezes com o mesmo nome do local onde nós estamos, por exemplo. E no momento que nós nos conectamos por meio dessa rede Wi-Fi, ele consegue, por exemplo, direcionar páginas de redes sociais, páginas de e-mail, páginas de banco para páginas falsas e capturar os nossos dados. Mas a questão é que é extremamente simples para um criminoso fazer isso. E por muitas vezes nós não percebemos, porque a página falsa que ele direciona é uma página verdadeira, ou muito bem feita, ou muito parecida com a página original. Então, como é que ele faz? Ele vai lá, por exemplo, ele utilizando um notebook, mas existem aparelhos próprios para fazer esse tipo de simulação, tá? Ele simula, então, uma rede Wi-Fi verdadeira, a gente vai lá e se conecta. Muitas vezes, veja, a gente acaba observando em centros turísticos, centros de grande circulação, existem até, se a gente procurar, está lá assim, ó, acesse aqui, rede Wi-Fi grátis, né, justamente tentando provocar ali a gente a utilizar aquela rede. Então ele faz essa simulação e lá nas configurações ele tem total controle como a pessoa vai poder utilizar. A gente vai digitar lá, por exemplo, a página do nosso e-mail. Vai abrir uma página falsa. Aí a gente digita o login e senha e vai dar errado, mesmo colocando verdadeiro. Só que qual que é a jogada nesse caso? Ele direciona depois o segundo acesso para a página verdadeira, porque daí a gente coloca o login e senha e vai conseguir acessar, só que não desconfia que algo pode ter acontecido, só que ele já tem o nosso login e senha, ele já tem muitas informações e vai conseguir aplicar muitos golpes, né? Então essa é uma das práticas que já existe por alguns anos e ainda existem muitas vítimas. Existe uma falsa sensação de segurança de que todas essas nossas conexões são criptografadas, porque não é possível capturar esses dados, só que acontece que ele tem controle sobre essas páginas. Ele está me direcionando para uma página falsa, então, naturalmente, entre o meu acesso, meu celular e uma página falsa, ele vai ter controle, os dados não estão criptografados, né? Então, essa é uma das táticas que são utilizadas. E, pasme, veja só, existe um outro tipo, né, de pescaria que é feito, né, de farejo que é feito também em redes, quando a gente utiliza redes Wi-Fi. Veja só, não é preciso, em alguns casos,
nem que nós estejamos conectados a uma rede Wi-Fi falsa para que ele consiga capturar esses dados. Veja só, quando nós estamos num lugar de grande circulação, existem várias redes Wi-Fi que estão sendo utilizadas. E, naturalmente, é uma rede sem fio, né? Essa transmissão não é por cabo. Então, essas conexões, esses dados, eles estão voando aqui na nossa frente. Existem aparelhos que tentam capturar dados durante essas transmissões. Aí a importância da gente sempre utilizar, por exemplo, conexões, a gente acessar sites que sejam confiáveis, a gente tomar cuidado, né, com essas questões de segurança, porque daí sim, se o meu celular estiver conectado com um site que é seguro, esses dados vão ser criptografados. Mas se o site não for seguro, tem criminosos que conseguem capturar dados como login e senha, simplesmente farejando esses dados de conexão que estão no ar. Veja só, então é muito importante, e repito que é algo assim, extremamente simples para um criminoso, algo que não demanda um investimento muito alto, ele criar uma rede Wi-Fi falsa, ele simular ali uma página, capturar os nossos dados. Agora, com os nossos dados, ele pode invadir uma rede social e aplicar vários golpes, invadir os nossos e-mails e ter informações, ter documentos e praticar aí uma dezena, uma infinidade de outros golpes, e pode até, inclusive, ter acesso a informações bancárias nossas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não cair na tentação de utilizar, e quando utilizar redes Wi-Fi em público, utilizar com segurança. Doutor Fernando Pérez, aquela questão que você está no estabelecimento comercial e para você fazer a utilização da rede, você tem que fazer aquela marcação que está naquele local. Isso também representa algum risco? Olha, o fato de eu marcar que eu estou no local pode ter um viés comercial ali, né, um objetivo comercial de fazer publicidade naturalmente, mas existem algumas conexões que exigem que a gente faça algum tipo de conexão. Então, por exemplo, isso para a própria responsabilidade e essas dicas, essas questões de segurança, elas precisam ser ponderadas pelas próprias empresas também. Porque quando alguém utiliza a tua rede Wi-Fi, né, um amigo, um vizinho e, é claro, assim, clientes, né, de uma empresa, clientes, usuários de um shopping, eles utilizam uma rede Wi-Fi, se alguma coisa, se algum crime for cometido por meio daquela conexão, a empresa ela é responsável em identificar quem fez aquele acesso indevido, quem praticou um crime. Então, a tentativa de muitas dessas empresas, quando eles pedem que a gente faça um login, por exemplo, numa rede social, é registrar que tal dia, tal hora, aquela pessoa, pelo menos a pessoa daquela rede social, fez a conexão. Mas veja que isso não é uma garantia, não é uma forma infalível de garantir uma segurança para a empresa. Porque se alguém utilizar uma página de rede social falsa, vai fazer um cadastro falso e pode praticar um crime ali nesse sentido. Isso me lembra um caso, essa questão de uso de rede Wi-Fi e o cuidado que nós temos que ter. Se eu tenho uma rede Wi-Fi lá na empresa, lá no restaurante, e a senha é igual, você já deve ter visto em algum lugar, por exemplo, que a senha fica até afixada na parede ali por vários anos, né? Isso é um perigo muito grande, porque você ter senha repetida, a senha é igual, é a mesma coisa que não ter senha. A empresa ela pode ser responsabilizada caso algum crime aconteça utilizando aquela rede Wi-Fi. Isso me lembra de um exemplo de uma empresa em determinada cidade que tinha a rede Wi-Fi sem senha, né? E muitas pessoas sabiam disso e paravam em frente ali a empresa para utilizar a rede Wi-Fi daquela empresa, que era central, era grande ali numa cidade que não era muito grande. Aí acontece que uma pessoa foi lá e criou uma página com fotos de crianças e adolescentes numa rede social. Alguns dias depois, todos os computadores, eram mais de 40 computadores da empresa, foram apreendidos pela Polícia Federal por uma investigação, porque ela foi responsabilizada, porque acesso devido à criação e o compartilhamento de fotos de crianças e adolescentes foi feito por meio daquela rede Wi-Fi. Teve um outro caso onde acontecia, vários crimes eram praticados e foi identificado que se originou de uma empresa, e a polícia identificou que o criminoso ele ficava dentro do carro, em frente à empresa, praticando os crimes, porque ele sabia que a rede Wi-Fi também era livre. Então, é muito importante, vale essas dicas, não só para nós, usuários, quando formos acessar uma rede Wi-Fi, mas para as empresas também que precisam tomar cuidado para não permitir acessos indevidos nas suas conexões.
Doutor Fernando Peres, quando conectamos nessas redes, então, temos que ter cuidado, mas e o senhor? O senhor usa essas redes Wi-Fi públicas? Olha, dificilmente. É uma situação de emergência onde eu tenho algum tipo de segurança mínima, onde eu consigo identificar, por exemplo, de onde está partindo. Se eu estiver, por exemplo, no shopping, e muitas vezes, veja só, qual que é a necessidade de utilizar? A gente está dentro, às vezes, de um evento, de um shopping ou de uma loja, e a internet, mesmo que a gente tenha uma conexão na internet no celular, muitas vezes a gente está sem sinal e precisa se comunicar de alguma maneira. Então eu preciso ter um mínimo de garantia. Em alguns momentos a gente precisa naturalmente utilizar, mas eu preciso ter um mínimo de garantia de que aquela rede é segura também. Então a gente não... existe uma frase que de forma recorrente a gente se lembra, que é o quem vigia os vigilantes, né? Que garantia que eu tenho que a empresa que deve cuidar de mim, deve cuidar dos meus dados, deve cuidar das conexões, deve cuidar da rede Wi-Fi, está cuidando de forma adequada. Então eu posso ter, existem aplicativos que eu posso, se eu estiver no celular, existem aplicativos que eu posso utilizar que vão procurar minimizar esses impactos, eventualmente indicar que aquela é uma rede não segura, ou que eventualmente tem alguma rede tentando obter informações ali que não seriam necessárias num acesso comum. Isso vale para o computador também. A gente falou de antivírus durante muitos anos e hoje a gente não fala mais que precisamos ter um antivírus atualizado, um antivírus de qualidade. Algumas ferramentas, softwares, aplicativos de segurança, eles são muito importantes nesse sentido. Então, em alguns momentos a gente vai precisar usar, mas eu preciso ter essa segurança, né? Para se ter uma ideia, existem aplicativos, Sérgio, aplicativos gratuitos ali, que qualquer um pode instalar, que se você se conectar a uma rede Wi-Fi, você clica nele, se essa rede Wi-Fi não estiver protegida, você consegue ver todos os outros aparelhos, às vezes dezenas, centenas de aparelhos que estão conectados, e às vezes até, e sabe que o nosso aparelho ele tem um nome, né? É o celular do Fernando, e muitas vezes a gente consegue ver o nome, o aparelho, a marca. Então são informações que não deveriam estar acessíveis a qualquer uma das pessoas. E veja só, se o meu aparelho não estiver configurado, um criminoso ele pode entrar no aparelho, veja só, às vezes uma empresa vai lá e coloca uma rede Wi-Fi. Se ela não faz as configurações de segurança, às vezes mudar alguns logins de acesso ali do aparelho, o criminoso ele acessa, ele vai lá, ele muda dentro do aparelho da empresa essas conexões. Então, assim, não há uma técnica infalível para lhe dizer, olha, faça o acesso desse modo que vai ser infalível, não vai ter nenhum problema. É muito importante, sim. Se eu puder não acessar, melhor. Se eu acessar, eu ter uma garantia de que aquela rede é segura. E o fato de pedir informações, dados, informação de cadastro ou uma confirmação é algo que pode ser positivo, demonstrando que a empresa também se preocupa em resguardar essas informações e a segurança. Doutor Fernando Peres, quando a gente acessa uma rede pública, né, uma rede Wi-Fi que está disponível para os clientes, no local público, quando não tem jeito, o fato de nós acessarmos, por exemplo, um banco para fazer um Pix, um pagamento, abre também portas para que os golpistas façam rastreio e descubram até a senha? Olha, se a rede Wi-Fi ela não estiver segura, existem diversas formas, e não complexas, existem formas simples do criminoso ele conseguir fazer esse monitoramento, seja por meio de páginas falsas ou capturando dados, porque nós às vezes ouvimos que, olha, a sua conexão ela está criptografada, por isso não precisa se preocupar. Mas acontece que existe, por exemplo, um tipo de golpe, um tipo de prática, né, que é feita por criminosos, que se chama homem no meio, man in the middle, homem no meio. O que acontece? Ele vai uma etapa antes, então nós nos comunicamos com o criminoso, e quando eu digo criminoso, é com o software, com o vírus, né, com algum monitoramento que ele está fazendo. E esse monitoramento, esse vírus se comunica com o banco, e o banco acha que está se comunicando conosco, mas na verdade ele está ali no meio, pegando, e como se fosse um telefone assim, sem fio, ele pega as informações nossas e envia para o banco envia para ele envia para nós. Isso pode acontecer numa compra, numa loja virtual, num acesso à rede social. Não é algo, claro, que tão simples. Alguém vai lá, aperta um botão e é tudo configurado. Mas é só para dizer que
mesmo em casos, mesmo em conexões que são mais delicadas, como o acesso bancário, isso pode acontecer sim. É muito importante que plataformas como, por exemplo, de bancos, elas, e muitas delas têm hoje um sistema mais aprimorado para identificar, olha, esse número de IP aqui, ou essa conexão que originou, né, esse acesso desse cliente está sendo utilizado pela primeira vez. Então, o sistema ele tem que criar um alerta. Se for feito, por exemplo, uma transferência de valores que não é normal de ser feita, e um número de IP que não é normal de ser utilizado, com vários outros fatores ali, outras variáveis que não são comuns. É muito importante, inclusive, até mesmo que o banco ele tenha medidas até de bloqueio dessas atividades. E muitas vezes acontece, alguém que foi, por exemplo, realizar uma compra, passar um cartão de crédito em uma loja e foi identificado ali que foi feita de uma forma não comum e a compra não foi aprovada. E às vezes o consumidor precisou ligar para o banco para autorizar a compra, por exemplo. Então, mas é possível sim. Não existe nada 100% seguro quando a gente fala de conexões. Existem melhores práticas que a gente precisa utilizar, que nós podemos utilizar para minimizar esses impactos. Muito bem, o quadro Não Caia Nessa, hoje uma mistura de quadro direito digital. Falamos sobre a utilização do Wi-Fi público, muitas vezes disponibilizado em praças, shoppings, parques e muito mais, de forma de graça. E falamos sobre os riscos da utilização desse serviço com o Dr. Fernando Pérez, ele que é advogado, especialista em direito digital e também professor. Dr. Fernando, obrigado por atender a Rádio Justiça mais uma vez. Até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade e o privilégio, que todos possamos utilizar a internet da forma mais correta e segura. Muito obrigado.